Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. O mais triste é dizer que a gente não fica nem mais triste com a eliminação do Brasil como a que foi ontem, porque, mais do que esperada, não dói mais. Acho que é a primeira vez em anos que a gente tem certeza que a seleção brasileira entra em campo contra um rival sul-americano sem a condição de favorito. E não porque do outro lado tem uma máquina de jogar futebol, por mais que o Uruguai tenha sido o time que jogou melhor na primeira fase, mas porque o Brasil não mostra nada há muito tempo. Não conseguiu furar a retranca da Costa Rica, venceu jogando muito bem a fraquíssima seleção do Paraguai, que perdeu até para Costa Rica, empatou jogando muito pior do que a Colômbia, ficou em segundo lugar no grupo, e por mais que não tenha sido o amasso que muita gente esperava contra o Uruguai, se eu não conhecesse os jogadores e alguém me dissesse que quem estava em campo jogando com a camisa amarela era um time de meio de tabela do Brasileirão, eu acreditaria. Mais do que discrepância técnica entre os dois times, até o ritmo, a velocidade, a intensidade, o tesão de jogar eram nitidamente diferentes quando a gente via um time e o outro. O 0 no placar do Brasil está mais do que justificado. No do Uruguai, se explica talvez pelo erro de execução no terço final das finalizações e também nos muitos erros de passe do time do Bielsa no jogo. Mas vamos tentar analisar aqui o que foi essa partida. Já sabíamos de véspera que o Dorival ia fazer duas mudanças no time. Mais uma vez, ele troca o lateral esquerdo, o que só reforça que nem ele sabe quem é melhor, se é o Wendel, se é o Arana. Ele tá dando chance para um, para outro, para ver quem aproveita melhor. Eu já disse aqui que eu prefiro o Arana, mas eu vi em alguns comentários alguns de vocês preferirem o Wendel, e tá tudo bem. Se o técnico que vê os dois treinando todo dia não sabe quem é melhor, não vai ser a gente aqui que vai saber, beleza? E o Endrick finalmente começou jogando, entrou no ataque, aproveitando ali a brecha da suspensão do Vini Júnior. Com isso o Rodrigo foi para a ponta esquerda e passamos a jogar com o centroavante. Primeiro tempo de pouquíssimas chances de parte a parte, muitas faltas, principalmente do Uruguai. Eles pressionavam muito alto a saída de bola do Brasil, não deixava a gente passar do meio campo com passes curtos, e isso gerou duas situações: o abuso das bolas longas e as tentativas principalmente de Rafinha e Endrick de tentar carregar a bola com arrancadas, e quase todas essas tentativas paradas com falta. A melhor chance do Uruguai no primeiro tempo foi com o Darwin Núñez, subindo sozinho nas costas do Militão, não pegou a bola em cheio para testar, acabou errando o gesto técnico. Quase que no lance seguinte, o Rafinha conseguiu espaço para carregar e sair na cara do goleiro Rocher, mas o arqueiro do Inter, com uma das mãos, conseguiu fazer a defesa no chute do ponta do Barcelona. Ainda no primeiro tempo, o Uruguai perdeu o Araújo machucado, ele que estava ali lenhando direto o Endrick, sentiu a coxa, uma lesão muscular, provavelmente não vai jogar mais nessa Copa América. Ele deu lugar ao Jiménez. Foi um primeiro tempo muito truncado, físico, na minha opinião, com o Uruguai mais impositivo dentro da sua proposta, mesmo tendo menos a bola, né? Foram 51%, aliás, 54% contra 46% a favor do Brasil. Mas o time do Bielsa finalizou mais, foram 5 contra 3. Também fez muito mais faltas, né? 11-5, embora só o Paquetá tenha terminado a primeira etapa amarelado. Mas conseguia chegar à área do Alisson trocando menos passes e com mais velocidade. A impressão ao apito do intervalo foi de que o Brasil sobreviveu ao primeiro tempo. Só encaixou uma transição, parou na defesa do goleiro e só não saiu perdendo o jogo pelo erro do cabeceio ali do Darwin na melhor chance celeste do jogo. O Uruguai voltou do intervalo sem o Matias Vinha e com o Cáceres. Reforçou a marcação ali do lado esquerdo com o recuo do Matias Oliveira, que é lateral esquerdo de origem, mas começou o jogo jogando mais adiantado. Nos primeiros 10 minutos, só deu o Uruguai, ainda com aquela intensidade, forçando erros na saída de bola e com muita velocidade para atacar a área do Brasil. Já tinha criado nesse pouco tempo da etapa final boas chances com o Valverde, chutando de fora da área, e o Darwin batendo em cima da marcação. O jogo seguiu muito truncado, de certa forma até violento, e aos 73 o Nández meteu um carrinho de sola no Rodrigo. O VAR chamou, o jogador do Uruguai foi expulso. Com um jogador a mais, a expectativa era de uma seleção brasileira com mais espaço para poder jogar, tentando ali ensaiar uma pressão final no final do jogo,
e um Uruguai, quem sabe, tentando resistir nos últimos 15 com 10 em campo. Com isso, o Bielsa mexeu mais uma vez no time. Saiu o Pellistri e entrou o Varela, além do Arrascaeta no lugar do Darwin Núñez. Me estranhou não ter entrado o Suárez em algum momento do jogo, mas ele realmente estava mais contido, né? O Bielsa temeu pelo pior do seu time com 10 em campo. O Dorival respondeu com Savinho, Andreas Pereira e Douglas Luiz nos lugares de Rafinha, Paquetá e João Gomes. Um meia por outro, um ponta por outro, um volante por outro. Numa segunda janela, entraram Martinelli e Evanilson nas vagas de Rodrigo e Bruno Guimarães. Nos últimos 5 minutos, mais acréscimos, o Dorival decidiu sacar um dos volantes e jogar mais um jogador na área. Mas nem assim o Brasil conseguiu exercer essa pressão final, né? Parou de sofrer na defesa, verdade. Empurrou o Uruguai para trás, verdade. Mas se limitou a ficar tentando tocar a bola, cercar a área, tentando quem sabe um levantamento. Não incomodou na prática o goleiro Rocher. Ao fim dos 90 minutos, o Uruguai finalizou 12 vezes contra 7 do Brasil. Sendo que em 21 minutos, né, contando aqueles 15 mais os acréscimos, o Brasil jogou com um a mais. Não conseguiu criar uma chance concreta de gol. Tudo bem, o Uruguai fez cera, o tempo de acréscimo foi curto para o que foi o jogo, muito parado. Mas impressiona negativamente a falta de criatividade do Brasil no jogo. Também achei que o Dorival demorou a mexer. Tirou um volante do jogo e quando ele pôs um armador, que era o único armador que ele tinha no banco, ele tirou o único armador que ele tinha em campo, que era o Paquetá. O jogo foi para os pênaltis, né? 0-0. Para quem previa um amasso do Uruguai, pelo menos no placar não foi o que aconteceu. Mas em desempenho, mais um jogo do Brasil, onde a gente não viu quase nada de evolução tática, imposição técnica, enfim. Começaram as cobranças. Valverde abriu para o Uruguai, 1-0. Quem começou para o Brasil foi o Militão. E o Rocher saltou para pegar a cobrança. Eu já achei estranho o Militão ser o primeiro do Brasil a cobrar, mas enfim. Bentancur na bola para o Uruguai, 2-0. Andreas é o segundo do Brasil a cobrar. Deslocou o goleiro, 2-1. Arrascaeta foi o seguinte, 3-1. Douglas Luiz na bola, bateu na trave. Para fechar a série, Jiménez tinha chance de classificar o Uruguai com um gol, mas o Alisson saltou, pegou a primeira para o Brasil, deu um ar de esperança. O Martinelli também precisava deixar o Brasil vivo e marcou o segundo para nós, 3-2. No segundo match point para o Uruguai, o Gart na bola marcou o gol da classificação. 4-2, como muitos já estavam prevendo, o Brasil caiu nas quartas de final da Copa América 2024, não da forma vexatória que muitos estavam pressentindo, mas mostrando zero futebol, com uma escolha de cobradores de pênalti bem estranha e jogando menos que o adversário, que de fato está num estágio diferente de trabalho com o Bielsa. Muito vai se debater sobre o Dorival, sobre se vai cair, se foi a melhor escolha de treinador que a gente fez, se ele foi teimoso ao longo da competição, se ele foi covarde ao insistir com escalações e substituições conservadoras. Fato é que é pouquíssimo tempo até para chamar de trabalho o que o Dorival tem à frente da seleção. Mas já podemos pontuar algumas coisas. Pelo menos eu vou pontuar algumas coisas aqui, beleza? Era a melhor hora para o Militão ser convocado e, mais do que isso, ser titular absoluto da zaga? Essa inconstância na lateral esquerda, essa falta de convicção de que ou um ou outro vai ser o lateral esquerdo titular. O João Gomes é realmente muito melhor que o Douglas Luiz no meio campo para ser assim tão indiscutível? Será que cortar o Casemiro por conta da má temporada dele no clube foi a coisa certa a se fazer, pensando que ele poderia ser um líder a mais nesse grupo, tem muitos jovens? Fora que a gente tem um exemplo aí do Ramos Rodrigues, né, na Colômbia, que no clube é questionado, na seleção sempre rendeu. Eu jamais abriria a mão do Casemiro. E muito se fala, meio campo de Premier League. Se você for ver, a seleção brasileira tem 8 jogadores de Premier League, com exceção do Alisson, do Gabriel Magalhães e do Martinelli, sendo que o Alisson é muito questionado e os outros 2 jogadores do Arsenal são reservas. Todos os outros jogadores de Premier League que a seleção tem não são de Big Six. São de clubes ali medianos, né? É Wolverhampton, é Aston Villa, é Fulham, é West Ham. É essa a referência que a gente tem que ter
de ter jogadores da melhor liga do mundo, de jogadores de meio de tabela da melhor liga do mundo, com todo respeito à qualidade desses jogadores, a grandeza ou não desses clubes, até porque eu não sou da política de que a seleção brasileira não pode ter jogador de West Ham, de Wolverhampton, mas a gente abriu mão de jogador de Manchester United, que é a unanimidade na geração dele. Ah, porque ele fez uma temporada ruim no clube. Marquinhos fez uma temporada ruim no clube. Eu não abriria a mão do Marquinhos. Abrimos mão do Casemiro. Para ter João Gomes, para ter Ederson da Atalanta. Enfim. O Paquetá tinha cabeça para essa Copa América? Para ser outro indiscutível titular? A minha teima com o Paquetá é ele ser indiscutível. Ah, mas é o melhor meia que a gente tem. Isso para mim por si só já é um problema. Ele ser o melhor meia da geração já é um problema. Será que o Rodrigo não poderia ser usado assim e não como falso 9? Se o Endrick não estava pronto para ser titular, não era o caso de levar um 9 mais confiável para iniciar os jogos, e não improvisar no setor? O Pedro, por exemplo, tá arrebentando aí no Campeonato Brasileiro. Jogou muito sob o comando do próprio Dorival no Flamengo. Também é jovem, é jogador para se pensar em ciclo. Não seria só uma convocação de momento. Uma convocação emocionada. Dá para se pensar no Pedro para a Copa do Mundo. Por que não? Por que ele não foi chamado? Por que foi chamado o Evanilson? Porque o Evanilson, uma vez que tenha sido chamado, não foi titular. Se o Endrick não estava pronto para ser titular. A gente pode questionar por que o próprio Endrick não foi titular. Eu defendi aqui muitas vezes o Vitor Roque, mas eu entendo que o Vitor Roque é reserva do Barcelona. Como é que vai chamar um jogador que está na reserva? Não tem mérito esportivo para convocação. Se você fosse contratar alguém, você contrataria o Evanilson ou o Vitor Roque? Eu sempre prefiro o jogador que é melhor, independente de momento. E se o Xavi não quis usar ele no Barcelona, o problema é dele. Eu não abriria a mão. Numa lista larga de 26, Pedro, Endrick e Vitor Roque. Eu iria para a Copa América com os 3. Beleza? Evanilson. E por fim, eu não vou entrar no mérito aqui da discussão do goleiro, que eu acho até um pouco exagerada. Uma vez que a gente não tenha o Ederson do Manchester City, o Alisson era o melhor nome, ponto. Mas ele é exemplo de vários nomes aí que falharam em Copa do Mundo, ou que ficaram por muito tempo na seleção e não ganharam a Copa do Mundo, né? Se tornou símbolo de períodos não tão vencedores. Isso gerou uma imagem desgastada do Alisson. O torcedor pede mudança. Mas aí o Bento é esse cara? Ou será que o Bento é aquele tipo de goleiro que quando for para a Europa, ou vai ser reserva de time grande, ou titular de time pequeno, e aí vai sumir das convocações pra gente pedir o goleiro do Brasileirão que tiver em melhor fase no momento? Tô afirmando nada não, tô questionando, tô levantando a bola aqui pra gente. Então, enfim, temos aí 2 anos até a próxima Copa, uma eliminatória que é impossível não se classificar, e temos que pensar na montagem do time, não se iludir com bons resultados que fatalmente vão acontecer dentro desse cenário sul-americano que a gente tem, mas tentando consolidar primeiro uma forma de jogar que atualmente não existe. Não dá para tirar nada de avanço do trabalho do Dorival nesse torneio que o Brasil praticou. E aí, segundo, consolidar um time, uma lista de convocados, e aí é bem mais difícil. E aí a gente vai ouvir muita opinião absurda em cada data FIFA, mas isso aí a gente já está acostumado. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!